que é um critério de reajustamento que deve, né, e a nova lei 14.133 refere a necessidade, a obrigatoriedade de prever repactuação quando estivermos diante de contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou contratos em que há uma predominância de mão de obra. Olá! E hoje é dia de festa aqui no Boletim Diário. Por quê? Desde a inauguração deste quadro, o nome dela sempre apareceu aqui na lista. E hoje a agenda casou. Então estamos recebendo ela, que é contadora e aí resolveu se tornar uma excelente advogada, palestrante especialista em terceirização de serviços. Seja muito bem-vinda ao nosso quadro, a professora Flaviana Paim. Olá, Ricardo! Olá, ouvintes! É um prazer estar aqui nessa coluna que eu acompanho, né, no Boletim Diário, acompanho com frequência. É uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada. Aumentou aqui o nosso compromisso, viu, professora? É um prazer recebê-la, de verdade, viu? Prazer é meu, Ricardo. Prazer é meu estar aqui por onde já passaram grandes nomes. Aí eu me sinto honrada de fazer parte desse seleto grupo de E hoje palestrantes. estamos recebendo outro grande nome aí. Professora, eu quero aproveitar aqui a sua agenda, que é muito especial para todos nós, para falar aí sobre a terceirização de serviços. Mas vou transformar aqui numa primeira pergunta, né? O que temos de novidade sobre a terceirização de serviços na nova Lei de Licitações e Contratos? Por favor, o espaço é seu, professora. Tá certo, Ricardo. Pois bem, né? Quando se trata de terceirização, eu posso dizer que nós não temos assim grandes novidades. A gente pode, e sim, afirmar que nós tivemos grandes avanços quando comparados, né, com as orientações que a gente tem na 8666 de 93. Essa lei, né, a 8666 de 93, ela pouco disciplina a respeito de terceirização. Ela tem muito poucas regras, né, em torno desse tema. Principalmente as maiores, né, orientações que a gente tem está dentro das orientações relativas a serviços continuados. Mas a 14.133, ela dedica um olhar todo diferenciado para as contratações de serviço. Em boa parte dessas orientações, nós temos orientações que são repetidas, né, orientações federais já disciplinadas. Em outros pontos da lei, nós temos algumas orientações novas, né? E que, de certa forma, elas acabam impactando, né, de forma, às vezes, até imperativa perante os estados e municípios, porque elas trazem algumas regulamentações de cunho procedimental. Isso traz algumas críticas, né? Mas eu posso dizer, né, para todos que nos acompanham aqui, para todos os licitantes, que a nova lei, a 14.133, ela é pautada pelo que a gente chama de nacionalização de regras federais, que é justamente esse processo, né, de trazer o que já existe para dentro de um contexto legal, né, de lei geral de licitações. E eu posso afirmar que nós temos dois grandes pontos assim centrais, né, que eu acho que merece destaque aqui para deixar claro para os licitantes, né? Um primeiro ponto que na verdade é uma coluna vertebral, né, da qual se decorre uma série de orientações, é o fato de que a 14.133 ela conceituou serviços contínuos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, que é um modelo de execução de contrato, né, mais comum quando a gente se refere à terceirização, quando a gente pensa, né, em terceirização, que é quando os empregados, né, da empresa contratada fica cedido com exclusividade
a um tomador de serviço para atender uma necessidade, né, estabelecida lá pelo tomador de serviço no seu termo de referência. E dessa caracterização que a administração pública necessita fazer, vai decorrer uma série de orientações que a lei traz e que já se iniciam lá do planejamento desses contratos e que vai repercutir tanto na licitação, né, na fase de seleção do fornecedor, e posteriormente vai repercutir na gestão e na fiscalização desses contratos. Com relação a essa questão, né, de ter conceitualizado os serviços contínuos em regime de dedicação, a nova lei determinou, por exemplo, a responsabilidade solidária e subsidiária. Na verdade, né, nós temos essa questão trazida no 121, enquanto que a 866 não tratava dessa questão, ela tinha um artigo que era o 71 contrário, ela não reconhecia a responsabilidade solidária ou subsidiária do tomador de serviço. A 14.133 reconhece, né, que o contratado é o responsável pelo recolhimento de encargo trabalhista, previdenciário, fiscal, comercial também, né, relativo à tributação, da execução, mas no parágrafo 2º desse artigo 121, ela reconhece expressamente a responsabilidade solidária do tomador de serviço no que diz respeito ao cumprimento de obrigação previdenciária e fundiária, né? E a responsabilidade subsidiária das obrigações trabalhistas desses contratos. E assim, né, a nova lei, ela vem ao encontro, vem na linha das decisões que nós já temos, né, do Supremo Tribunal Federal, que começou lá numa ADC, numa ação direta de constitucionalidade, de número 16, e que acabou culminando numa alteração da súmula 331 do TST. Esse é um ponto, né, que eu acho que é importante citar. Um segundo ponto que vai impactar na vida dos licitantes é o fato de que a lei 14.133, ela traz alguns deveres para o poder público relativo à fiscalização de contratos. Ela traz, especialmente, algumas medidas que são obrigatórias, alguns documentos que vão ser solicitados durante a execução, de cunho trabalhista, que estão arrolados lá no artigo 50 da nova lei, e também traz algumas orientações que são possíveis do poder público se valer, utilizar com o objetivo de minimizar esses riscos de descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias. E dentre essas orientações, talvez a mais impactante, são duas, do meu ponto de vista, é o fato da nova lei prever a possibilidade de uso de dois procedimentos de gestão de riscos, que são a conta vinculada e o pagamento pelo fato gerador. Esses dois procedimentos que eu estou falando, eles acabam tendo um impacto direto no fluxo financeiro das empresas. E, por consequência, né, eles devem ser... os licitantes têm que ter um cuidado quando apresentarem propostas e estiver previsto, né, pagamento em conta vinculada ou fato gerador nesses contratos. E um segundo ponto, né, que, aliás, antes do segundo ponto, né, a classificação como regime de dedicação exclusiva de mão de obra também traz como consequência a previsão de repactuação, que é um critério de reajustamento que deve, né, e a nova lei 14.133 refere a necessidade, a obrigatoriedade de prever repactuação quando estivermos diante de contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou contratos em que há uma predominância de mão de obra. Mas a repactuação já é algo bastante utilizado em âmbito federal, a gente tem contornos, né, federais para esse instituto, e talvez a novidade fique por conta de
de outras instituições estaduais e municipais que ainda não utilizam a repactuação como critério de reajustamento e vão se deparar, né, com isso. Esse critério de reajustamento, no meu ponto de vista, ele é positivo para os licitantes, é a maneira que eu acredito que melhor, né, mantém o equilíbrio econômico-financeiro, porque, de fato, ele acaba trazendo para o contrato o ônus, né, do aumento do custo da mão de obra, que é o que tem o maior peso dentro, né, do custo da terceirização de serviço. E, para terminar, um segundo ponto que eu acho que merece aqui ser, né, mencionado é o fato da nova lei, a 14.133, ter previsto a possibilidade de contratos contínuos de serviços ou fornecimento, né, de natureza continuada, com prazo de vigência de até 5 anos, com possibilidade de prorrogar esses contratos por até 10 anos. E isso é uma vantagem para ambas as partes, tanto para o poder público quanto para o licitante, porque a gente vê que vai trazer a possibilidade de aumentar, né, a chance do licitante repassar os custos que ele possa ter com possíveis inovações e, enfim, investimentos feitos, né, para atender o poder público. Não tenho dúvida, né? Principalmente este último aí, professora, que vai gerar uma grande competitividade, aumentando a competitividade nas licitações aí, né? Os licitantes devem ficar atentos. E o meu papel aqui, professor, eu tenho que chamar a atenção aqui. Se você é prestador de serviço, por algum motivo, se desconcentrou deste vídeo, a professora deu uma verdadeira aula. Assista isso pausadamente, faça as suas anotações, porque ela trouxe aqui informações imprescindíveis. Você é fornecedor, prestador de serviço, preste atenção no que a professora trouxe aqui para todos nós. E, professora, eu não posso, né? Cada vez mais tem crescido aqui o nosso público de gestores, então vou pedir para que, se possível, né, rapidamente você dê uma palavrinha também, pensando no gestor, aquele momento ali para a gente pensar um pouco em futuro, né? Planejamento aí. Qual o futuro das contratações de serviços terceirizados, né? Na administração pública? Por favor, professora. Certo. Eu vejo que a terceirização de serviços ela é um caminho sem volta, né? É algo que só tende a crescer. Agora, o que tem se modificado, que parece que a gente vê pela legislação um caminho aí a percorrer, é o fato de que a maneira de prestar esse serviço é que vai se modificar. A administração pública está e deve estar, né, bastante atenta à necessidade de prever em edital, né, em contrato, maneiras de medir a qualidade desse serviço. Este é uma tendência que nós temos, né, de haver pagamentos condicionados a determinados níveis de atendimento. Então, a ideia é que o poder público ele não pague tão só a disponibilidade da mão de obra, né? Pagar postos de trabalho, por exemplo, ou hora homem. Além, né, e muitas vezes a gente não foge dessa unidade de medida, mas a tendência é incluir critérios de medição, critérios objetivos de medição para qualificar estes contratos de serviços terceirizados. Também, né, a gente percebe a possibilidade, a gente percebe um movimento, né, de muitas instituições que têm buscado outras maneiras de ser atendido à sua necessidade de serviço. E a gente tem visto o crescimento de contratos de facilities, por exemplo, que são diferentes desse modelo tradicional que nós temos, né, de contratos terceirizados, onde se contrata empresas para fazer a gestão desses serviços, né? E esse tipo de contrato que tem ganho maior, né, destaque agora nos últimos anos, me parece ser o futuro.
de muitos, né, de muitas instituições que estão se preparando para isso. Isso em função da responsabilidade que a gente tem visto, né, do tomador de serviço, que tem aumentado, e as questões relativas ao cumprimento das obrigações trabalhistas, que geram um custo muito alto de acompanhamento contratual, e que o servidor público está atento, o poder público está atento. Então, me parece ser esta a tendência, né, daqui para frente. Professora, desde já eu agradeço. Que aula, tanto para os fornecedores e agora com dicas aí para pensando também no gestor público, né? Professora, eu já quero agradecer este primeiro vídeo. Eu sei que muita gente está assistindo aí, está pensando, puxa, eu queria mais. Então está aparecendo aqui embaixo as redes sociais da professora. Mande um direct para ela, agende uma conversa para que você possa conhecer cada vez mais a professora Flaviana Paim. E eu já quero deixar aqui a professora um convite, né, para que todos acompanhem, pois amanhã você vai falar sobre cuidados, cautelas, né, a ser observado principalmente aí pelos licitantes na formação de preço aí de suas propostas, na participação, né, das licitações. Professora, muito obrigado. O tempo não nos ajudou, mas amanhã tem mais. Muito obrigado, professora. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Ricardo.